Bom dia, crianças. Hoje já é sexta-feira e hoje é dia de aula de geografia. Nós vamos ter dois vídeos, porque em um deles eu vou explicar as atividades do bloco, a continuação dos textos e atividades do bloco, e depois na parte 2 as atividades a mais, tá bom? Então vocês vão abrir a apostila na página 291. Eu vou abrir aqui para vocês. Essa aqui. Muito bem, então nós vamos falar sobre as indústrias no Brasil, como que está distribuída as indústrias aqui no Brasil. Porque o que é importante que vocês saibam, principalmente quando a gente observa este mapa aqui, que existe uma concentração de indústrias em determinados pontos do nosso país, em determinados estados, em determinadas regiões. Então, aqui no caso, né, nós temos a questão todas essas áreas em roxo, tudo que está em roxo aqui que vocês estão vendo, são áreas menores de concentração industrial, certo? Essas áreas em laranja são centros industriais importantes. E a área verde é a região onde tem a maior concentração industrial, que é aqui, ó. Essa região é a região sudeste. Então, aqui é Minas Gerais, aqui é Rio de Janeiro, Espírito Santo, São Paulo. Note que aqui existe uma grande concentração de indústrias no nosso país. O que eu quero que vocês grifem? Vocês vão pegar ali na página, então, 291 e vão grifar esse segundo parágrafo aqui, ó. Ao passo que existe uma concentração importante de indústrias no Sudeste, há regiões em que a atividade industrial é pouco expressiva, ou seja, aqui tem menos, né? São menores essa concentração, é, até quase, não vou dizer quase nada, mas é bem pouquinho, tá? Quando a gente fala pouco expressiva. Como nas regiões norte, que é essa região aqui, e a região centro-oeste, que é essa região aqui, certo? Aqui, ó, nós temos dois mapas. Indústrias de mapa de máquinas, indústria de máquinas e equipamentos. Então, aqui são indústrias de máquina e equipamentos. Notem a grande concentração, mais uma vez, aqui no Sudeste. Nós temos também, ó, aqui no Sul, certo? Aqui nós temos indústria têxtil. Então, municípios com mais de 10 indústrias têxteis são as bolinhas verdes, né? Você também tem uma grande concentração aqui na região sudeste e você tem também um pouco mais na região sul. Agora nós vamos para as atividades. O que vocês vão fazer nas atividades? Então, em quais estados estão localizadas as áreas de maior concentração industrial do país? Eu falei, são aqueles estados aqui, não são todos, né? Mas nós temos aqui esses estados, a gente está com sigla aqui, né? Até tá bem difícil de enxergar as siglas, eu vou até falar para vocês. Então, nós temos aqui São Paulo, tá vendo? Rio de Janeiro, ok? Espírito Santo e Minas Gerais. Escreva o nome de 3 estados por onde se estende áreas de menores concentrações industriais e suas respectivas regiões. Então, vocês vão pegar aqui as duas regiões que foram citadas, que foi a região norte e a região centro-oeste, e vocês vão colocar aí o nome dos estados, né, que fazem parte dessas regiões onde tem aí menos concentração industrial, certo? Pesquisem na internet ou me lembrem de colocar no grupo uma imagem com a sigla para vocês saberem o nome dos estados e também uma imagem com o nome das regiões e os estados que fazem parte dessas regiões, tá bom? Se eu não colocar no grupo, vocês me lembram. Assistiu o vídeo, foi lá no grupo, não tem? Me chama no particular, me lembra que aí eu mando, tá? E aí vocês fazem essa letra B. Letra C. Quais são as regiões menos industrializadas do país? Então, está citando no texto as duas regiões
menos industrializadas, né? Aqui nesse parágrafo que nós grifamos. Localize o estado em que você vive, no caso, nosso estado é o São Paulo, é o estado de São Paulo. Existem indústrias de equipamentos ou têxteis, então você vai olhar nesses dois mapas. Nosso estado é esse aqui. Existe indústria de máquinas e equipamentos no estado de São Paulo? Existe indústria têxtil no estado de São Paulo? Lembrando que o estado de São Paulo fica no Sudeste, que é a região mais industrializada que nós temos. Observe novamente os mapas da página 291 e comente como você identifica a distribuição industrial no Brasil. Então, é uma questão pessoal, só que vocês têm que pensar assim. Essa distribuição industrial, ela ocorre igualmente entre estados e regiões, ou tem estados e regiões que são mais industrializados que outros? Então, quando pede para você identificar essa distribuição, é para você identificar isso. Se essa distribuição ela é igual, então tem indústrias igualmente, né, em todo o nosso país, ou se tem regiões ou estados onde tem mais concentração de indústrias e regiões e estados onde tem menos concentração de indústrias. Vocês podem até citar essas regiões, porque inclusive está nesse segundo parágrafo que nós grifamos. Agora nós vamos falar um pouquinho dos problemas ambientais dos grandes centros urbanos. Então, a questão da concentração urbana, que é as grandes cidades, né, maior parte do nosso país é urbanizado, a questão da industrialização, ela tem aí impactos ambientais negativos, certo? Como a poluição atmosférica, que é a poluição do ar, a poluição da água, a poluição do solo. Então, nós vamos citar, eu estou olhando aqui na apostila para lembrar de onde vocês vão grifar, tá? Então, vocês vão grifar essas três primeiras linhas aqui, que essa concentração urbana industrial, ela está relacionada com esses impactos ambientais que estão ocorrendo. E aí a gente vai grifar as poluições que tem. Então, nós temos, pode grifar todas essas três bolinhas aqui. Então, nós temos a poluição das águas, ocasionada pelo lixo que é lançado, né, pelas indústrias. As indústrias, elas lançam o seu lixo pelo esgoto, não são todas, logicamente, mas existe. Não tem, muitas vezes, um tratamento de rios e córregos onde esse lixo ele é descartado. Então, existe a poluição da água, né? Porque, afinal, tudo que vai ali para o esgoto, rios, córregos, vai levando, né? E aí vai poluindo os rios. A poluição do ar, que é causada pela falta de filtros nas chaminés das fábricas e também pela fumaça dos escapamentos dos veículos. No caso aqui, o que acontece? As indústrias, elas têm aquelas chaminés. Eu vou usar até o exemplo da usina aqui em Rafar. Quando a usina está na safra, você não tem aquela chaminé grandona que solta fumaça? Então, essa chaminé, pessoal, ela tem um filtro dentro dela. Esse filtro faz com que filtre, né, segure ali as substâncias tóxicas poluentes, certo? Então, passa por esse filtro. Não que essa fumaça ela não seja poluente. Vamos dizer que ela é menos poluente, tá? E muitas vezes tem indústrias que não têm esse filtro. Aqui em Rafar, muito tempo atrás, a gente tinha a outra chaminé, que era uma chaminé de tijolos. Se vocês olharem, vocês vão ver. E essa chaminé, ela não tem esse filtro. Tanto que faz tempo que eu não olho, mas em cima dela, assim, era até meio preto, sabe? Eu, eu nem sei se a chaminé ainda tá lá de tanto que eu não reparo, mas tinha essa chaminé. Eu vou passar lá, eu vou olhar. E eu lembro, né? Eu era pequena. E a fumaça saía por ali. Saía aquela fumaça preta. Então, você vê que realmente não existia um filtro. Aí tem essa agora, né? Que ela sai até a fumaça um pouco mais branca porque existe esse filtro. A usina, gente, quando começa a safra, ela não para de trabalhar, né? Ela fica ligada 24 horas por dia. Então, quando chega lá no finalzinho da safra, a fumaça começa a ficar um pouquinho mais escura. Por quê? Porque o filtro já está com bastante coisas ali, né? Digamos assim, então precisa fazer a manutenção. Só que essa manutenção ela é feita só no fim da safra. Então, citei aí o exemplo da nossa usina. E a maioria das indústrias tem, tá bom? Esses filtros nessas chaminés. E a fumaça dos escapamentos dos carros também é altamente poluente, tá bom?
Como que a gente pode evitar? Usando menos. Ah, dá para ir, o lugar dá para ir a pé, eu vou a pé, dá para ir de bicicleta, eu vou de bicicleta, certo? Tem, usar mais transporte coletivo. É claro que a época de pandemia é complicado, mas tem pessoas que não tem como que usar transporte coletivo porque não tem carro. Então, usar o transporte coletivo também é uma opção, né? Deixar o carro em casa. Poluição do solo, que é o depósito de substâncias tóxicas em locais inadequados, como lixões e terrenos baldios. Então, a gente escuta muito falar, ah, aquele terreno está contaminado, tal indústria contaminou aquele terreno. É porque foi jogado substâncias tóxicas nesses terrenos, ok? Aqui foi citado um exemplo, eu não vou me estender muito para não ficar muito longo esse vídeo, tá? Depois vocês leem na casa de vocês. E nós vamos no último parágrafo, vocês também podem grifar todo, que é o crescimento desordenado das cidades, que também causa aí problemas ambientais e também causa problemas para, não só ambientais, né, para o solo e tudo mais, mas para a própria população, né, porque é o caso das inundações e do deslizamento de terra. Então, aqui nós temos essa questão. Deixa eu pegar. Vocês vão grifar esse primeiro parágrafo todo e esse parágrafo aqui. Então, o que que nós vemos aqui? Aqui a gente tem a questão das enchentes, que também é um problema da nossa região, né? Aqui em Rafar tem, Capivari tem, né? A gente tem esses problemas com enchente. E por que que isso ocorre? Então, essas inundações nada mais é do que a falta de área verde, né? Porque a área verde, ela ajuda nessa questão, né, vamos dizer assim, da contenção da água da chuva. Então, a gente tem que ter essas áreas verdes. Então, a falta dela também é uma das causas, né, porque impede essa absorção da água da chuva. E também, né, talvez, né, principal, é a questão do entupimento dos bueiros e canais de água que é para escoer a água da chuva. Então, o que que acontece com esses bueiros? Por que que eles estão entupidos? Lixo, né? Joga lixo na rua, vai indo para os bueiros, vai entupindo. Aconteceu uma vez comigo, eu estava num local que tinha realmente um lugar onde servia para escoer a água da chuva, né? E meu carro estava estacionado ali, começou a chover, choveu, eu estava na casa de uma amiga minha, e uma chuva. E ela falou, nossa, vai inundar aqui, porque ó, tinha tanto lixo ali que entupiu por onde a água passa. Gente, aquilo começou a subir, a água começou a subir. Quando eu saí lá fora, para vocês terem uma ideia, a água estava batendo na metade da porta do meu carro. Foi assim algo desesperador. Porque não tem como você entrar no carro para tirar o carro de lá, porque tá chovendo, se você abrir vai entrar água dentro, porque tá na porta. E é o medo do carro ser levado pela água, né? Porque dependendo de como for, o carro ele pode flutuar, né, ali na água. Não foi um desespero. Graças a Deus não aconteceu nada. Mas tudo isso porque o cano onde a água passa estava entupido por conta de lixo. Então, é isso que ocorre. Aí ocorre enchente mesmo. Desde dessas pequenas até enchentes em grandes proporções, né? Aqui nós temos a questão do deslizamento de terra. O que que acontece? Nós temos também um grande problema no nosso país, que é a desigualdade social. Então, muitas pessoas não têm onde construir suas moradias e acabam construindo moradias em locais perigosos, principalmente essa questão aqui dos morros, das encostas dos morros. Então, quando você constrói essa casa aqui, é, esse local, né, que é dessa forma, vamos dizer assim, né, o morro aqui, o alicerce da casa, ele não fica tão resistente, né? E muitas vezes não é construído da maneira correta. E o que que acontece? O que que segura muito o deslizamento de terra? É plantação, área verde. Como não tem, como vocês podem ver, né? Aqui não tem área verde, a área verde ela é retirada para você fazer a construção. Esse solo ele fica muito exposto. Então aí vai chovendo, chove, 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 e a água vai penetrando, a água vai penetrando. Gente, o que que vira? Isso aqui vira um barro. Na hora que isso vira um barro,
qual que é a tendência? O que vai acontecer? Ele vai deslizar, certo? Então, isso também é um problema dessa concentração urbana. Por que que o deslizamento de terra e a enchente é um problema urbano? Porque aqui é a questão do entupimento dos bueiros, retirada de área verde, e aqui é a questão também da construção em locais incorretos, como nos morros, e também a retirada de área verde. E tudo isso ocorre não pela natureza, não é um desastre natural. Isso aqui é culpa do ser humano, é uma ação humana, tá? Então, deslizamento de terra, enchente, o pessoal fala, ai, que desastre natural. Não é um desastre natural, não é. É intervenção humana, é a intervenção humana que faz com que a natureza, ela reaja, certo? Continuando, agora a gente vai para as atividades. Aqui, eu até marquei aqui para vocês para eu não esquecer. Essas três formas de poluição tá lá na página 293, né, que é aquelas três bolinhas. Então, o que que vocês vão ver? A poluição das águas é provocada e vai ver qual que é a continuidade, que vai falar da poluição das águas e vai colocar a letrinha A. Vai ver qual que está falando da poluição do ar, vai colocar a letrinha B. E qual que está falando da poluição do solo, vai colocar a letrinha C, certo? Como as indústrias podem poluir o ambiente? Então, você tem lá também na página 293, você tem a poluição do ar, você tem a poluição da água, certo? Você tem a poluição do solo. Então, você vai escrever um pouquinho como que essas indústrias, elas, né, colaboram com a poluição do ambiente. Por que ocorrem inundações nas cidades? Acabei de falar, mas está lá na página 294, certo? Esse aqui vocês não vão precisar fazer, porque seria uma pesquisa depois para a gente discutir em sala de aula, tá? Então, esse aqui não precisa. É só realmente se você quiser fazer uma pesquisa no site, pesquisa na internet, sobre a questão dos problemas ambientais no nosso município. Eu falei o nosso, né, que é a questão da enchente, mas se vocês também quiserem pesquisar por curiosidade, pode pesquisar, mas não é obrigatório. Aqui, atividade de casa, o que que vocês vão fazer? Então, aqui nós temos duas manchetes. Casa desaba com deslizamento de terra e deixa 2 feridos em Salvador. E na B, chuva alaga pontos de São Paulo. Toda a cidade está em atenção. Qual das manchetes se referem às inundações que afetam algumas cidades brasileiras? Como que você identificou? Então, qual das duas fala da questão da inundação? E como que você identificou? Como você sabe que é aquela? A B, e qual delas se refere a esse movimento do solo? E como, né, e qual é a causa desse problema, né? Que é a questão que eu falei para vocês do deslizamento de terra. Então, você vai colocar a manchete e por que que isso ocorre. Qual das manchetes está falando, né, de deslizamento de terra e o porquê que esse problema existe, que tem até aqui no parágrafo que eu pedi para vocês grifarem. Bom, nessa parte é isso. Aí aqui já são atividades a mais que eu vou fazer agora na parte 2 do vídeo, tá bom? Então, até daqui a pouquinho.